Amigos e amigas, irmãos, a nossa cordial saudação a todos. Estamos aqui para apresentar alguns comentários a partir de algumas perguntas do Livro dos Espíritos e sugerimos o título desse encontro, a pergunta: aprisionados? Ante o cenário que nós nos encontramos, gostaríamos de trazer uma reflexão onde nós vamos buscar alguns elementos que nos atingem agora mais diretamente, nesses instantes que estamos passando, bem como fazer uma reflexão um pouco mais ampla. Então, o que é que nós podemos de início observar? O nosso hoje, ele é permeado pelo nosso ontem. Mas também temos dois fatores que estão relacionados a estas ocorrências que nos chegam: o gênero de provas e o planejamento reencarnatório. O que nós habituamos chamar de vida, nossa experiência, nossa vivência aqui na Terra, nesta existência, como nós também podemos comentar, isso num sentido de diferenciar a verdadeira vida, que é a do Espírito, o verdadeiro plano, que é do Espírito. Diferente deste intervalo, desta experiência que nós estamos aqui vivenciando. A matéria nos proporciona um período de tempo onde somos deslocados do plano espiritual para o plano material. E nesse plano material nós viemos com o propósito de trabalhar-nos, o nosso íntimo, o nosso conhecimento, a nossa evolução. Então, o que nós encontramos no nosso dia a dia, dentre outros fatores, está diretamente relacionado a estas três questões, mas não se restringem a só estas, né? Nós estamos aqui destacando estas para que nós possamos ter ideia e direcionar, restringir um pouco aqui os nossos comentários. O que nós podemos observar desta questão do ontem presente no hoje? Nós vamos perceber, através da doutrina espírita, que nos traz o conceito da reencarnação, ela nos esclarece, ela nos mostra, através de relatos, inclusive, que estão ali registrados no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que faz parte da codificação básica, que nossa vida é permeada de consequências. No passado, vivenciamos experiências, fizemos escolhas, e essas escolhas possuem consequências. A vida no seu dinamismo nunca cessa. Aparentemente, para muitas pessoas, com a morte do corpo físico, a vida também cessaria, e com ela os problemas. Porém, a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, eles vêm nos esclarecer que há um equívoco neste pensamento. E mais à frente, numa das perguntas do Livro dos Espíritos, que nós vamos trazer aqui, nós vamos meditar um pouco mais sobre isso, né? Mas essa questão do ontem presente no hoje nos faz pensar
a respeito daquilo que nós podemos observar ao nosso redor, aquilo que nos afeta os nossos sentidos e os questionamentos que nós podemos fazer. Colocamos aqui alguns apenas a título de exemplo, né? O presente no hoje, nós vamos observar imperfeição em nós, vamos observar escolhas erradas, vamos observar hábitos infelizes, ou como a doutrina espírita nos coloca, as más inclinações. Sim, nós vamos observar isso de uma forma até fácil. Primeiro que a doutrina espírita também nos apresenta isto, né? Ela é uma grande auxiliadora nesse sentido. Talvez tivéssemos capacidade de chegar a estas conclusões ou a estes questionamentos e apresentar por si mesmo uma resposta. E ela possivelmente, ainda que não percebêssemos a perfeição da natureza, nós poderíamos chegar a essas conclusões. Filósofos que já passaram por esse orbe deixaram a sua contribuição. Os filósofos gregos, mas não só eles, temos vários filósofos, a filosofia oriental também, o Lao Tse, Confúcio e várias personalidades, né, que a gente aqui não vai relacionar todas, deixaram um legado, deixaram a sua contribuição, auxiliando o ser humano no responder esses questionamentos, né? Então, aparentemente, isso nos faz também estar ligado a esse passado, né? A imperfeição de hoje, ela está ligada à imperfeição do ontem. As escolhas erradas de hoje, muitas das vezes, são consequências de hábitos, de tanto a gente fazer exatamente a mesma coisa da mesma forma, nós fazemos de uma forma automática hoje. E isso não é necessariamente desta vida. Ela pode estar se manifestando como consequência das repetições nas vidas anteriores. Sobre essa questão das escolhas erradas, nós também queríamos ali, né, pensar um pouquinho, refletir. Por quê? O que a gente observa? O de ontem no passado próximo ou longínquo aparece hoje como dificuldade, limitação, luta, prisão. Então, esse passado se manifesta no hoje no sentido de revertermos, fazermos de forma diferente, atuar na vida de maneira diferente. E amanhã? Amanhã, a consequência que encontraremos lá, como nós já comentamos e certamente várias pessoas também já falaram sobre isso, é a consequência do hoje. É muito comum nós, nesse sentido, usar aquela frase de efeito que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Nós, inevitavelmente, diariamente, a cada instante, estamos fazendo escolhas, estamos agindo. E estas ações, estas escolhas vão determinando o nosso futuro. Podemos dizer que hoje nós vivemos a consequência do uso do livre-arbítrio no passado, que gera um determinismo, na sua maioria das vezes, ou seja, a consequência, né, daqueles atos pretéritos que definem, de certa forma, o nosso hoje.
Então, como lá atrás nós comentamos sobre o gênero de provas e o planejamento reencarnatório, queremos aqui refletir que aquilo que nós vivenciamos hoje não é um acaso. Cada fato, cada passo, cada ocorrência de nossas vidas, de alguma forma, no maior ou menor grau, está ligado a este planejamento e a este gênero de provas que nós aceitamos passar, né? Então, avançando para essa questão do planejamento reencarnatório, nós vamos observar também em que a doutrina espírita nos esclarece que não há erro de endereço, né? Chico Xavier falava isso, né? Usava dessa frase, que não havia endereço errado. Para aquilo que vem de Deus, é bom a gente ressaltar. Para aquilo que é a espiritualidade maior, superior, define, ajuda a definir também nas nossas programações. Então, aquilo que nós vamos observar, onde nós nascemos, com que nacionalidade, a etnia, a religião, o que nós observamos em termos de facilidades e dificuldades, limitações, né, dentro da nossa vida, está ligado diretamente a todo esse conjunto de coisas, ou seja, a esta programação reencarnatória, a uma consequência de um passado, porque cabe lembrar, como Deus é bom e justo, esta programação passa por uma análise meticulosa para que nós possamos vivenciar aquilo que temos já condições de suportar. Existem coisas que nós não conseguiríamos nos deparar. Daí a nossa gratidão, podemos dizer, a Deus, por esse processo reencarnatório trazer também o esquecimento do passado. Muitas pessoas questionam por que nós não lembramos do nosso planejamento, porque aí seria mais fácil a gente seguir e não errar. E não errando, a gente não se comprometeria. Entretanto, isso também, de certa forma, é um engano. Nós não recordamos com a nossa memória física, porque este planejamento se dá no plano espiritual. Essa memória física nem existia ainda. Por quê? Porque ela se forma a partir das experiências materiais que nós vamos vivenciando. O aparelho físico, então, é posterior a estas deliberações que foram feitas na espiritualidade. Mas nós não temos a memória espiritual? Sim, ela está lá preservada, com auxílio também do perispírito, que é um corpo modelador desse nosso corpo físico e que tem também o seu correspondente. Entretanto, a informação, todo esse conhecimento, primordialmente é do espírito. Os corpos são meios de manifestações, né? Meio de nós expressarmos as nossas vontades, os nossos desejos, dentro do grau evolutivo no qual nos encontramos. Dada a nossa imperfeição, ainda precisamos utilizar desses aparelhos mais grosseiros para poder nos manifestar. Ainda não aprendemos a fazer isso de uma forma diferente. Ou perdemos a habilidade, que é uma outra possibilidade também. Mas o que a gente quer aqui lembrar e refletir é esta bondade de Deus.
porque estamos passando por um momento de dificuldade, algo que nesta vida nós não tínhamos passado, pelo menos a maioria, pode ser que algumas pessoas mais idosas tenham passado por situações similares a esta, mas não nesse grau. E infelizmente, ou felizmente, não estamos aqui fazendo juízo de valor, o ser humano, ainda na sua imperfeição, nos seus interesses e também materiais, primordialmente, eles usam de todos os artifícios para alcançar os seus objetivos. Então, nós guardamos a manifestação da espiritualidade quando foi então estabelecida a questão dos procedimentos, de como a população deveria agir, e ela ratifica ali que nós deveríamos seguir as orientações das áreas competentes e que aqueles que não respeitassem iriam, obviamente, sofrer as consequências. Então, há notícias de que várias pessoas vieram a desencarnar por abuso. Não estava na sua programação propriamente dita, de repente desencarnar por essa doença que nós estamos aí observando, que é o Covid-19, né? Estamos em agosto de 2020 e passando por essa experiência, né? Mas a experiência que afetou todo o orbe, ela é por acaso? Será que ela não foi conhecida, ela não foi estimada, ela não era sabida pela espiritualidade? Será que isso foi a revelia da vontade e do controle de Deus? E nós vamos, o nosso bom senso, a nossa razão, vai então responder que não. Então, nós estamos aqui naquilo que nós poderíamos dizer num gênero de prova. Recordamos que já comentamos isso, né, já há algum tempo, foi uma das nossas últimas reuniões presenciais que nós realizamos, abordamos um pouco essa questão, né, sobre a questão dos gêneros de prova. Nós vivenciamos esses gêneros, né, e cabe a gente lembrar por que a gente fala gênero, por que a espiritualidade fala gênero. Porque nada é um livro escrito em pedra. Tanto é assim que Jesus nos deixa um alerta, na verdade, poderíamos dizer um caminho, né, que é dito que o amor cobre a multidão dos pecados. Temos, né, aquela história dentro do Espiritismo em que uma pessoa vem destinada a perder um braço, mas a sua bondade foi tanta durante a experiência daquela vida que perde apenas um dedo. Por ser uma pessoa, né, de bom ânimo, podemos assim dizer, não reclama. Talvez nós reclamássemos de perder um dedo, não sabendo, né, que na verdade deveríamos perder maiores partes do corpo. Então, assim, o gênero de prova está aqui para poder a gente observar essa questão, lembrar que nós não estamos vivendo um acaso. Todas as nossas experiências, elas possuem algum fundamento. Seja porque está no nosso planejamento, foi algo acordado, nós concordamos, seja porque é já uma consequência de escolhas nesta vida, seja por consequência das nossas escolhas no pretérito. Nós, então, não estamos aqui de uma maneira aleatória, vivendo coisas que estão fora do controle, estão fora da nossa percepção, mas não está fora do controle da espiritualidade.
Isso nos remete a uma questão muito comentada e que a gente precisa ali, né, lembrar mais uma vez, que é o livre-arbítrio. Estamos aprisionados ao bem ou ao mal? Depende. Vai depender realmente das nossas escolhas, daquilo que nós realizarmos, daquilo que nós observarmos, daquilo que nós escolhermos experienciar. Mesmo quando a gente não segura as pontas e solta o verbo ou realiza alguma ação impensada, que nunca é impensada, sempre é pensada pelo espírito, mas pode não ser bem administrada, né? Ela pode não ser consciente, mas quem age é o espírito, em última instância, em primeira também. Então, o livre-arbítrio ele está ali ligado nessa liberdade que Deus nos dá, no sentido de vivenciarmos aquilo que é preciso, através do trabalho que nos desenvolve a inteligência, que nos faz então refletir melhor acerca da vida, dos acontecimentos, e nos une com a doutrina espírita e outras filosofias que vão despertar o ser para a continuidade da vida após, né, a morte do corpo físico, para que nós possamos observar que as nossas escolhas, elas influenciam e chegam a determinar aquilo que nós vamos vivenciar. E aí nós queremos aqui trazer uma reflexão, como a gente comentou de início, e comparar dois períodos. O período que nós estamos vivenciando e o período que foi vivenciado pelos cristãos primitivos. Nós precisamos aqui recordar que narra a história que esses primeiros cristãos, ou seja, essa população que vivenciou num primeiro momento ali a presença do nosso Mestre Jesus aqui no nosso planeta, de olhos vistos em carne e osso, por assim dizer, né? Junto àqueles que é habitual se chamar primeiros, né, os cristãos primitivos, passaram por 300 anos de perseguição. O número assusta e realmente trazemos aqui para poder a gente ter, de certa forma, um choque. Por quê? Porque nós estamos aqui há menos de um ano passando por um processo de isolamento, passando por uma circunstância que não é nosso costume, e muitas pessoas não têm o preparo, não estão conseguindo vivenciar essa experiência como seria possível. Cabe a gente recordar aqui que hoje temos várias possibilidades, inclusive sem sair de casa. Já está, por exemplo, autorizado aos psicólogos a fazerem os atendimentos de forma remota. Então, mesmo uma pessoa acamada, tendo acesso a um celular com internet, pode ser atendida numa situação desta, onde precise, né, de algum acompanhamento psicológico. Ela não precisa se deslocar de casa. Vejamos então o quão grande hoje é o recurso que Deus nos proporciona para que nós possamos vencer essas experiências, né? Então, esta questão foi trazida agora como se fosse um novo refletir. E isso também está ligado a esta questão que a gente quer e precisa também abordar.
esse isolamento fez com que nós estivéssemos quase que de cara a cara com a gente. Algumas pessoas passaram a vivenciar mais com pessoas, às vezes até da própria família, né, das proximidades e tal, e isso gerou um grande problema. Os pais tendo que trabalhar e cuidar das crianças junto com as atividades da escola. E isso também está sendo um grande problema para muitos, porque não estão habituados a isto, mas estão sendo convocados a atuar sobre esta questão. E isso é apenas um exemplo de como a vida é dinâmica e ela não está sob o nosso controle. Esse controle que nós queremos dizer é aquela segurança que a maioria das pessoas, se não todas as pessoas, buscam durante a vida material por conta desta ilusão, por conta de acreditar que a vida material é a vida definitiva e que tudo gira em torno desta percepção. Então eu quero ter uma segurança financeira, eu quero ter uma segurança da minha profissão, porque eu preciso ter o dinheiro para poder fazer isso ou aquilo e etc. Né? Mas o que aconteceu? O que se deu? A gente se percebeu quem somos nós? A espiritualidade permitindo que este evento ocorresse, como existem também vários outros similares, independente do ser humano ter sido causador, se ele facilitou, se ele arquitetou, e a gente aqui não vai entrar nesse âmbito porque não temos o domínio, isso é do conhecimento da espiritualidade, mas não nosso. E o que nos cabe, na verdade, é como estamos agindo diante dessa circunstância. Podemos analisar? Sim, perfeitamente. Deus nos cedeu a inteligência com o intuito de refletir. Entretanto, o mais importante é: e eu? Quem sou eu? Como estou agindo diante disto? Quais são as ações que eu posso ou deveria estar fazendo? O conhecer-se, conhecer a ti mesmo, que a gente vira e mexe, fala. E aí, como é que está sendo? Você está se reconhecendo? Nada mudou? Está da mesma forma? Não, de forma diferente? Você está se observando mais nervoso, mais tenso, aprisionado, não consegue fazer o que você gostaria de fazer? Isso está te agoniando ou você está tranquilo? Esta reflexão, esta análise, ela é de suma importância. E como a gente está falando, nós não estamos aqui por acaso. Se foi visto, antecipado pela espiritualidade, este momento na humanidade, como ela já passou por várias outras, e ainda corre-se o risco de passar por outras no futuro, ainda num processo de resgate coletivo das nossas escolhas. De fato, eles sabiam e nós, de certa forma, também, que passaríamos por um gênero de prova ligado a esta questão do isolamento, de termos, de certa maneira, a nossa liberdade tolhida, cortada. E nós seríamos obedientes ou rebeldes?
Aceitaríamos ou não? Debateríamos que isto ou aquilo está certo ou errado, acusando esta ou aquela pessoa, nacionalidade, laboratório? Como iríamos nos comportar? Esta é a experiência que a gente está vivenciando agora. Mas eu gostaria agora de trazer para a gente as questões dos livros dos Espíritos, para poder nós fazermos a ligação com isso que a gente está aqui comentando, nesse misto de reflexão, nesse período que já passou, dessa experiência que a coletividade humana encarnada está vivenciando, ainda que a desencarnada também está ligada, né? Lembrando que nós, nesta ocorrência, estamos passando pelo processo de transição planetária para avançarmos junto com o planeta que está destinado a evoluir para o seu estado de regeneração e depois feliz, ditoso. Estamos aqui nesta nau, cujo leme está nas mãos de Jesus. Mas e nós? E aí nós queremos trazer duas perguntas, para a gente não se estender tanto. A primeira pergunta, ainda que esteja um pouquinho fora de ordem, mas isso tem um propósito, vai ser esta aqui, a pergunta 1018. Em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado, em alegoria, as parábolas. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Grifo nosso. A pausa de propósito, para que a gente, de fato, faça a reflexão. Porque independente do momento, circunstância, problema, nós somos convidados a estar com Deus ou Mamon, a estarmos ligados a esse amor do bem ou não. Óbvio, não somos espíritos prontos, completos. Ainda estamos lapidando as nossas imperfeições. Estamos desabrochando os nossos sentidos, sentimentos, virtudes, tudo em potencialidade. No final das contas, por assim dizer, há um arcanjo, há um Cristo em nós, amortecido e que está sendo convidado constantemente por Deus a vir à tona e a tomar as rédeas das nossas existências. Aqui é uma pausa. A frase em destaque busca fazer com que a gente próprio, nós mesmos, reflitamos. Somos ávidos das coisas do mundo? Somos apegados aos bens da terra? E isso é muito sutil. Nós poderíamos usar de um objeto para poder a gente refletir isso. Celular. Como é que é a nossa vida hoje? Você consegue ficar sem celular? Sem o celular? Sem pacote de dados? Sem internet? Sem Wi-Fi? Conseguimos viver? Vivemos bem? Não parece,
mas isso também pode nos levar a um afastamento das reais e necessárias ações e escolhas da nossa vida. Mas vamos seguir. A próxima pergunta, ela está dividida em duas partes. Ela é bem extensa, é interessante que a gente pegue, o Livro dos Espíritos e possa fazer uma leitura completa. Mas aqui, para o nosso caso, nós separamos dois pedaços. A pergunta é a 1009. Nessa pergunta, Kardec faz o seguinte questionamento. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Esse capítulo ele trata das penas e dos gozos futuros. E observando a vida de algumas pessoas, aquilo que nós vamos ali ver também, de certa forma, como a gente comentou no livro Céu e Inferno, daquelas pessoas que fizeram escolhas não felizes e vivenciavam a condição de consequência, pelo menos parcial. Não vamos esquecer que esta dor que nós vivenciamos pós-desencarne, ela é a que diz respeito a nós mesmos. Fora aquilo que nós vamos ter que suportar em relação ao prejuízo que nós causamos a alguém. Vamos aí lembrar, mais ou menos, do caso de André Luiz, que foi só uma parte. Nós conhecemos ali aquele período dele no umbral, depois o trabalho dele na espiritualidade, mas e aí? O que vem a seguir em relação ao que ele fez com o próprio corpo, as suas escolhas em vida, porque nós conhecemos aquela existência, e mesmo assim parcial. E o que ele traz das outras? Poderíamos dizer que a bebida era uma dessas questões que vinha de um passado? Talvez, a questão dos hábitos adquiridos. Mas então a resposta fica ali para a gente. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade. Eternidade. Compreendei bem esta palavra? Sofrimentos, torturas, sem fim, sem esperança, por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Então, esta frase, que é o pedaço, é o início da resposta, vai justamente nos acalentar, nos consolar e nos fortalecer no sentido de suportar aquela experiência que nós estamos vivenciando. Porque sim, necessário recordar, é uma experiência e ela tem fim, seja pela nossa superação ou seja pela desencarnação. Há sempre pausa. Deus, na sua misericordiosa bondade, cria pausas para a gente. O que é uma noite de sono? Há pessoas que não conseguem dormir, mas uma noite de sono nos permite uma pausa daqueles problemas do dia, daquela dor que nos alcança às vezes, e várias outras questões que nós também já podemos ter observado. Então, por mais que a nossa circunstância, a nossa situação seja difícil, precisamos recordar e manter viva a nossa fé, a nossa esperança de que isso vai passar. Isso vai terminar. O planeta não vai viver uma pandemia por milhares de anos.
Isso vai cessar. Assim como cessou 300 anos, não é pouca coisa. Estamos falando aí de várias gerações de pessoas que foram perseguidas. Mas cessou. Vemos ainda expressões similares? Sim. Mas elas vão sendo modificadas pela evolução das nossas escolhas. Elas passam a ser escolhas melhores, assim como o afastamento daqueles que tentam e não conseguem mudar. Então, eles são afastados para poder dar também lugar àqueles que querem tentar e que se observa uma vontade maior. Mas a nossa segunda parte da pergunta, destacada aqui, também tem ali algo que a gente quer refletir rapidamente. E Kardec coloca, na verdade, parte de um texto que originalmente consta, né, da Revista Espírita de 1860, se eu não me engano, que é de Lamennais. E ele fala assim: pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, o nosso Mestre, Jesus, que longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco, à casa do Senhor. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio. Encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Por que a gente fez esse destaque? Essa frase destacada, obviamente, nos remete à parábola do filho pródigo, ensinada por Jesus e que está registrada no Novo Testamento, nos Evangelhos. Porém, o Espírito nos coloca numa condição de que nós fazemos essa escolha. Nós somos filhos pródigos. Observemos que é uma afirmativa. Ele nos chama de filhos pródigos, ou seja, aqueles que escolheram o mundo, né? Lembram da pergunta 1018? Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão com o Cristo. Então, nós, voluntariamente, porque é uma escolha nossa, fazemos o direcionamento dos nossos esforços, aonde nós nos ligamos. E por que a gente usou essa palavra aprisionados, que foi aparecendo aí várias vezes durante o nosso estudo? Porque esta escolha nos prende. Ela vai nos prender ao bem ou ela vai nos prender ao mal. Ou ela vai nos trazer felicidade ou ela vai nos trazer tristeza. Então, estamos aprisionados voluntariamente àquilo que nós escolhemos, ao bem ou ao mal que nós fazemos, àquilo que nós dizemos ou não dizemos, de uma forma geral. Então, nós precisamos escolher, e escolher melhor. E para encerrar, a gente queria deixar essa frase para que a gente possa refletir. A gente foi mostrando aí uma corrente e a gente pergunta: a que elos estamos ligados, né? A quais opções nós estamos nos prendendo? Porque é diário. Cada dia é um elo da corrente que a gente vai gerando, vai construindo
e vai colocando. A corrente não necessariamente ela é negativa. Existe a corrente do bem. Não necessariamente ela aprisiona a uma bola de ferro que nos deixa atado naquele local. Pode ser uma corrente como as mãos dadas. Onde nós estamos ligando as nossas opções, as nossas escolhas? A que elos nós estamos gerando? Então, meus irmãos, é isso que a gente gostaria de refletir nesta manhã, neste momento, rogando a Jesus que nos abençoe mais uma vez e sempre, e que de nossa parte nós possamos nos esforçar para que as nossas escolhas de fato estejam ligadas ao bem, ao que é o certo, aquilo que nós viemos durante todo esse tempo procurando aprender e refletir para que se torne uma aquisição definitiva dos nossos espíritos, para que nós também melhoremos a condição da vida humana nesse planeta e também daqueles que nos cercam. Desejamos a todos muita paz, que o nosso Mestre Jesus seja uma escolha nossa, não esteja só conosco, mas que nós estejamos com Ele, em cada atitude, em cada palavra, em cada sentimento, em cada escolha. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe.